Lula está viajando o mundo dizendo para todos os cantos que os Estados Unidos devem respeitar a soberania da Venezuela e que a Venezuela deve voltar a ser uma democracia. Ou seja, ele assumiu que a Venezuela não era uma democracia, que era uma ditadura. Nas entrelinhas é o que nós entendemos. Aqui nós somos altamente perspicazes e inteligentes. Você está aqui no nosso canal, porque o canal é nosso, é o maior canal de empresários despertos do país. Você sabe que tudo isto é bravata. Que no fundo, ele está morrendo de medo de ser capturado, assim como foi o Maduro. E eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha visão, isso não deve acontecer agora. Por quê? Porque o Trump vai esperar essa confusão dessa eleição. Dependendo do que acontecer na eleição, meu amigo, prepare-se, Lula. Você é o próximo. E semana que vem começa a audiência do Carvajal. Começa de verdade a audiência do Carvajal. E o que o Trump fez de maneira altamente inteligente, ele não, a justiça americana, colocou um contra o outro. Ou seja, quem mais entregar terá a pena menor. E é o que tudo indica pelos passaportes que foram falsificados pela Venezuela, passaportes diplomáticos falsificados para facilitar o tráfico de drogas para os Estados Unidos, o Maduro receberá prisão perpétua. E aí, meu amigo, quando fala em prisão perpétua, aí o cara solta a franga mesmo. Aí ele vai querer fazer qualquer tipo de acordo para não ficar preso até o final da sua vida. Porque ninguém é maluco de deixar, não vou fazer nenhum acordo, vou segurar. Só se quiser se tornar um mártir mesmo, e ele não tem cara disso não. Para mim ele tem cara de ser um traseiro mole, entendeu? Então, para mim, na minha visão é essa. Então, prepare-se, Lula, porque a sua batata está assando. Semana que vem é o Carvajal e o próximo é o Maduro e a mulherzinha dele que disse que é pior do que ele. E aí eu fiz uma análise aqui sobre o que disse o Lula. Tem muita gente nova chegando no canal. Se você está no vídeo curto, vamos lá, porque é lá que a história acontece de verdade. Aqui a gente faz uma introdução e a introdução é esta. O Lula está morrendo de medo. Qual é a análise aqui? Esta análise cirúrgica e pragmática cruza os vetores da geopolítica de Estado com a erosão interna das instituições, separando o barulho mediático da realpolitik econômica. E esta semana foram presos 14 membros do Comando Vermelho dentro do governo, na polícia, no executivo e no legislativo. Prepare-se, porque o Brasil está em processo de mudança. Vamos lá. O fim da soberania jurisdicional. A ideia de Trump capturar Lula não deve ser lida no sentido literal de uma operação de extração, mas sim como a captura da autoridade internacional. O primeiro vídeo que nós trouxemos aponta a declaração de Lula de que Nicolás Maduro deve ser julgado na Venezuela e não no exterior. Você já pensou o Flávio Dino julgando o Lula? Não precisa nem do processo, a gente já sabe qual é o final, é exatamente isso que ele quer. Ele está com medo de ser julgado lá nos Estados Unidos, ele quer ser julgado pelos seus pares, aqueles cabeça de mexerica que ele colocou lá no STF. Vamos lá. A falha lógica. Ao defender que ditadores sejam julgados apenas em seus próprios domínios, onde controlam o judiciário, Lula sinaliza ao sistema global que o Brasil se tornou um porto seguro para a impunidade autocrática. Isso eleva o prêmio de risco do país. Se o executivo brasileiro desafia abertamente as cortes internacionais para proteger aliados, ele coloca o Brasil na mira de sanções e da jurisdição de força da administração Trump. Vem, Trump, vem que nós estamos prontos para te servir um belo café da manhã aqui, com molúsculo à mesa. O paralelo pragmático, narco-estado e equity em risco. O segundo vídeo que nós trouxemos, que é a segunda visão, traz a denúncia de membros do Comando Vermelho infiltrados nos três poderes. Eu falei em dois, na verdade são nos três poderes. Você sabe que o Comando Vermelho nasceu como uma falange, era falange vermelha, que era para lutar por direitos políticos. E aí eles tiveram, na época, aquele cara que sequestrou o publicitário aqui de São Paulo, Norambuena, se eu não me engano,
Ele entrou na cadeia e ele ensinou os caras como usar o poder do crime politicamente. E a Falange Vermelha se tornou o quê? O Comando Vermelho. Que hoje tem, cara, os parentes do Beiramar estão todos envolvidos na política. Já são vereadores, já são deputados, é tudo parente do Fernandinho Beiramar. Presta sua atenção em como está o Brasil. Então vamos lá. Aqui o paralelo com a geopolítica é devastador para o empresário. Metástase institucional. O Brasil é descrito como um narco-estado onde facções revolucionárias, como o Comando Vermelho com raízes em movimentos de esquerda, operam de dentro do sistema. O segundo ponto, a conexão Trump. Trump não precisa aguardar as eleições brasileiras para agir. A sua doutrina de paz através da força foca em cartéis e organizações terroristas. Se o governo Lula é percebido como leniente ou conivente com grupos que têm ligações com as Farc e o Foro de São Paulo, o Brasil deixa de ser um parceiro comercial e passa a ser uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. E isso certamente não precisa do Maduro falar, não. O Carvajal trará essas provas, porque ele passou agora a ser testemunha contra o Maduro. E para ele ter essa evolução de um prisioneiro para uma testemunha, é porque ele apresentou documentos. E nesses documentos, certamente tem as transações financeiras do Brasil com a Venezuela. Dinheiro que vai, refinaria que vai e não é paga, e o dinheiro que volta e financia a campanha política. E aí, prepare-se. Lula, a sua casa vai cair. Riscos reais versus o calendário eleitoral. Trump não vai capturar Lula fisicamente em ano eleitoral para evitar um mártir político, mas ele pode realizar a captura econômica e diplomática. E o Lula vai lá o mês que vem, né? Vai dar uma de valentão. Diz que quer levar até o diretor da Polícia Federal. Tá morrendo de medo de ir lá e ficar preso. E corre esse risco, hein? Corre esse risco. Arbitragem de sanções. Trump pode usar o Departamento do Tesouro, que é o OFAC, para listar empresas e indivíduos ligados ao governo brasileiro sob a acusação de lavagem de dinheiro para o narcotráfico ou apoio a ditaduras. Isso destrói o EBITDA de qualquer empresa brasileira com exposição internacional. A sentença das instituições. Dois pontos. Como dito no vídeo, o Brasil está em ponto de não retorno quando o general Heleno, que tentava frear as rotas de tráfico na Amazônia, é preso, enquanto traficantes são soltos por decisões supremas. A arquitetura do país desmorona. Aqui em Campinas, eles soltaram 15 envolvidos com o tráfico de drogas. Agora eles estão liberando que a pessoa porte cocaína. Este é o Brasil, esta é a justiça brasileira. Você acredita mesmo que essa justiça brasileira não tem ligações com o tráfico de drogas? Você acredita mesmo? Me fala onde anda o André do Rap. Fala pra mim. Onde anda o André do Rap que foi solto, teve até o helicóptero dele acho que foi devolvido. Esse é o nosso sistema, esse é o nosso Brasil de hoje. E ainda tem gente que apoia isso aí. Pra mim, cara, o cara que apoia o PT é bandido também. É bandido também. Tem dois tipos, eu digo sempre aqui. Tem o que é mal informado, que é ignorante sobre os assuntos, e aí tá tudo certo. O cara não tem informação, tá tudo bem, a gente até perdoa. Agora tem o outro que tem conhecimento, sabe o que está acontecendo e está apoiando. É um bandido, é um conivente, é um cúmplice. Cúmplice. Principalmente essa classe de artistas que aí está. Vamos lá. A solução arquitetada para você, empresário malvadão. O risco real não é a prisão de um político, mas a destruição do seu equity por contaminação sistêmica. Faça desintermediação do Estado. Reduza sua dependência da infraestrutura controlada pelo governo. Use inteligência artificial e tecnologias descentralizadas para proteger os seus dados e os seus fluxos financeiros. Abra empresa fora do Brasil. Eu digo isso com frequência, eu digo isso em todos os vídeos praticamente. Edge político. Com a possibilidade de Trump endurecer a postura contra o eixo Brasil, Irã e Venezuela, manter 100% do seu capital sob o alcance do judiciário brasileiro é uma falha de gestão de risco elementar. Qual que é a sentença aqui do Malvadão? O cupim socialista já corroeu a base. Trump não capturará Lula, ele capturará o fluxo de oxigênio econômico de um país que escolheu o lado errado da história. Enquanto os amadores discutem soberania, os malvadões reais protegem o seu PIL retirando o capital da zona de impacto.
Esta é a minha visão para você, empresário brasileiro, para você, malvadão. Abra uma empresa nos Estados Unidos, que seja dona da sua empresa aqui no Brasil, não precisa sair correndo do país, abandonar o país, não é o melhor cenário. Se todo mundo fugir, quem fica para lutar? Nós estamos aqui lutando. Eu estou aqui, ó, me expondo, dando a cara a tapa aqui, me expondo para lutar para que esse país melhore. Eu adoro meu país, cara. Eu adoro meu país. E a última chance é essa. Se em 2026, se nessa eleição agora, o, não sair essa esquerda, ela não for extirpada, aí eu também vou embora. Não, vou embora porque assim, meu patrimônio já está fora, minhas coisas já estão protegidas, mas aí eu, pessoa física, tô fora do Brasil. Aí eu desisto de vocês. Aí joga a chave e deixa o último aí que apague a luz. Porque ainda há tempo. Proteja-se. Até as eleições você tem o dever de se proteger. E aconteça o que acontecer em outubro, seu patrimônio está protegido. Ótimo dia para vocês, malvadões. Bons negócios. Se você deseja fazer a internacionalização da sua empresa ou aplicar inteligência artificial, entre em contato direto comigo. O WhatsApp está aí na descrição do canal. Chame a gente, faça a sua aplicação e vamos protegermos. Este é o maior canal de empresários despertos do país e eu conto com você, malvadão.